João, capítulo 15, de 9 a 17, aqui nessa Bíblia, página 1530. 1530, você pode achar com mais facilidade. Veja o texto de hoje do Evangelho. Jesus está dizendo aos seus discípulos, antes de eu ler, deixa eu aqui contextualizar vocês. É o prosseguimento do texto que a gente usou na semana passada, domingo passado. Jesus está nos últimos momentos que antecedem a sua morte com os seus discípulos. Ele se senta à mesa, compartilha a ceia e sai. Judas, que ia o trair, já saiu, e Jesus então diz, vamos daqui. Enquanto vai, Jesus ensina os seus discípulos, e faz aquela comparação dele mesmo com a figueira. Se vocês estiverem em mim, se eu estiver em vocês, vocês vão produzir frutos, e eu vou podar vocês. Lembra? Contei a história do bambu. É engraçado que as histórias acabam ficando, né? Como é que é? Epa! Ninguém lembra nada do que foi pregado assim no texto, mas a história fica, né? Epa! E Jesus, então, no seu momento último, está dando, quem sabe, a cereja do bolo de todo o seu ensinamento, de tudo que Jesus queria dizer. Parece que ele resume nesse último encontro com seus discípulos. Então, aqui é o momento em que Jesus está se despedindo dos seus discípulos e deixando, por assim dizer, a sua gema, o núcleo dele mesmo, a sua própria essência para os seus discípulos. E aí, continua os seus ditos aqui. Veja que está entre aspas, porque fala de Jesus. Saibam que eu os amei, como meu Pai me ama. Permaneçam no meu amor. Se guardarem meus mandamentos, vão se sentir absolutamente em casa no meu amor. É o que tenho feito, guardado os mandamentos do meu Pai e permanecido no seu amor. Estou dizendo essas coisas com um propósito, que minha alegria seja a alegria de vocês, e que a alegria de vocês amadureça. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos amigos. Vocês mostram que são meus amigos quando fazem o que eu mando. E o que eu mando é isso: amem uns aos outros como eu tenho amado vocês. Não os chamo de empregados, porque os empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos, porque contei a vocês tudo o que eu ouvi de meu Pai. Lembrem-se, vocês não me escolheram, eu os escolhi e lancei no mundo para produzir frutos que não se estragarão. Como o fruto de vocês vem do Pai, o que pedirem ao Pai em relação a mim, Ele concederá. Mas lembrem-se do mandamento principal: amem uns aos outros. Lembrem do mandamento principal: amem uns aos outros. Eu estava ouvindo um frei católico fazer a interpretação desse texto, e achei muito interessante que ele me convidou, convidando aos ouvintes, a ler este trecho do Evangelho como uma carta de Jesus para nós, em que Jesus faz uma declaração de amor. Como o Pai me amou, eu amo vocês. Já pensou você recebendo uma carta de Jesus dizendo assim: como o Pai me ama, eu amo vocês? É a carta, é para você, é para mim. Permaneçam em mim como eu permaneço no meu Pai.
Tudo que o Pai me deu, eu dei para vocês, porque eu não chamo vocês de empregados. Vocês não são meus servos. Vocês são meus amigos. Carta para nós. Jesus é nosso amigo. Ele nos ama e é nosso amigo. E Jesus disse: tudo que eu recebi do meu Pai eu dou para vocês, eu entrego a vocês, eu ensino para vocês. O mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu amei vocês. E um outro Frei dizia, eu gosto dos padres, tenho amigos padres, e muito da nossa teologia a gente buscou nos teólogos católicos, que tem muita profundidade nas suas buscas, muitos teólogos protestantes também, mas nesse caso fui a esses dois freis, não sei se esse é o plural, freis. O outro dizia, um disse, é uma carta. E o outro chamou a minha atenção para o que Jesus faz. Jesus manda amar. Eu disse, mas como pode alguém amar porque foi mandado? Ama, Paulo. Ama. Ama a Patrícia. Você não ama porque eu mandei. Você ama porque você ama. Isso é muito importante. Você ama porque você ama. Ama o Lira, Andréia. Que eu estou mandando. Jesus está mandando você amar o Lira. Ah, mas, viu? Eu sei que tem as distâncias saudáveis. Eu sei que tem gente que a gente precisa ter uma distância saudável aqui. Mas a gente não precisa deixar de amar. Viu, André Lira? Por que será que Jesus diz isso? Vou contar uma história. Leonardo Boff, outro católico, escreveu um livro muito interessante. A Águia e as Galinhas. Conhece? Conhece? E a história é mais ou menos assim. Um camponês foi na mata buscar um pássaro e trouxe. E colocou esse pássaro junto com as galinhas num galinheiro. Só que esse pássaro era uma águia. E criou aquele pássaro com as galinhas no galinheiro. E elas ficaram ali, passaram-se anos. Anos e anos e anos e anos. E de repente vem um biólogo, um naturalista, e diz assim, ué, epa! O que essa águia está fazendo no meio das galinhas? E aí o dono do galinheiro falou assim, não, ela é uma galinha. Eu trouxe ela para cá, ela é uma águia, mas agora ela é uma galinha. Virou galinha. Aí ele, não, a águia sempre vai ser águia. Galinha é galinha, águia é águia. Aí, não, não é, agora é galinha. E aí o biólogo disse assim, não, ela está aqui como galinha, mas daqui a pouco ela vai voar. Aí o dono, não, ela não vai voar, ela é galinha. Aí o biólogo, então, o naturalista, chegou, me dá ela aqui, quer ver? Pegou a águia, apontou assim e disse, águia voa. A águia olhou assim, viu as galinhas ciscando, comendo ali, ela pulou para o chão e começou a ciscar e comer com as galinhas. E ali o dono do galinheiro chegou e disse, está vendo? É galinha. O naturalista, não satisfeito, me dá uma segunda chance. Pegou a águia de novo, olha só, agora ela vai. Águia, voa. A águia olhou, viu as galinhas ciscando, o que ela fez? Pulou, continuou comendo com as galinhas. Não tem jeito, ela é galinha. E aí o naturalista falou assim, não, me dá uma última chance. Acordaram cedo,
pegaram então a águia e levaram para um alto monte. E lá da montanha, o sol ainda estava por nascer, o naturalista preparou a águia, e quando o sol nasceu, ele levantou a águia, colocou ela de frente para o sol, deixou a sua, como é que é o nome? Como é que é o Joca que abre assim? Pupila. A pupila dilatar, abriu, ampliou a visão e virou a águia e mostrou. A águia tremia de medo. Mas quando ela viu lá do alto, e a visão da águia é uma das maiores que a gente tem na natureza, ela viu como ela podia ver, porque ela tinha dentro dela essa natureza. E ela viu que podia ver além do que as galinhas viam. Sabe o que ela fez? Abriu as asas, bateu e voou. E diz essa fábula de Leonardo Boff, que ela ia voando, 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 subindo, subindo, porque as águias voam muito alto. E de lá de cima, ela olhava cada vez mais a imensidão dali do horizonte. E ela foi embora e nunca mais voltou. A águia tinha dentro de si uma natureza que estava aquém de quem ela era, da sua essência. Ela podia muito mais. Ela podia ser ela mesma, porque ela foi criada para voar alto e ser águia. Isso aqui não é uma sessão motivacional, não, de coach. Não estou falando que você vai voar. Eu quero trazer para você, por que Jesus disse como mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Porque assim como a águia foi criada para voar, e ela estava aniquilada pela circunstância da vida dela, nós fomos criados para amar. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O amor é a nossa salvação. Amar não é só um mandamento, amar é a nossa essência. Amar somos nós. E a nossa história, por vezes, pode nos roubar a verdade de quem nós somos. Os traumas, as rejeições, os abandonos, as circunstâncias difíceis, as traições, as críticas, os julgamentos, pode nos dizer que a gente não é águia, não, a gente é galinha. Traduzindo aqui para uma linguagem religiosa, os nossos pecados, as nossas limitações, em querer, como disse o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal está sempre ali, nesse negócio que eu boto a mão. Que isso não me atrapalhe, que isso não te atrapalhe, que julgamento nenhum nos roube a essência de quem nós somos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos Deus dentro de nós. Foi Jesus quem disse isso. O Espírito de Deus habita em nós. Nós fomos marcados. Tem um carimbo aí no seu peito. Tem um carimbo no seu coração. Você e eu fomos marcados com esse carimbo. Nós somos essencialmente seres do amor. Ditas essas coisas, eu quero fazer um convite para você e para mim. Jesus disse, é isso. Permaneçam nisso. Ouçam isso. Ouçam não a voz do galinheiro, do dono do galinheiro.
Você é a galinha. Ouça a voz do naturalista, do Jesus, que diz: vocês são águias. Nós fomos feitos para o amor. E sabe de uma coisa? Talvez seja difícil de amar algumas pessoas, e é. Por isso que eu falei, há uma distância saudável e devemos respeitar. Mas não podemos nos furtar, nos roubar a possibilidade de nos entregarmos ao amor. Nós temos medo de amar, sabe por quê? A gente tem medo de ser ferido. A gente tem medo de ser, de alguma maneira, não compreendido. A gente tem medo de ser abusado no nosso amor. Aliás, tem ditados populares para isso que não fica nem muito bem eu dizer aqui. Mas essa coisa de cuidado, não seja muito. Não, amar é para amar com força mesmo. O apóstolo Paulo diz que quem ama, ama com força. Ama sem esperar nada em troca. Ama sem ressentimento. Ama tão somente. Amar, quando alguém diz assim, não é sentimento, eu entendo. Eu gosto, já disse isso em casamento. Dá uma beliscadinha aqui. Amor não fica só no sentido. Doeu, mas passou. O amor é a atitude que é expressa por essa vontade de dar o melhor de si e fazer acontecer o amor. Portanto, o meu convite é, sim, escolha amar. Se é alguma coisa que tem dentro da gente, mas lembra, a águia precisou escolher voar. A gente precisa escolher amar. Não sei o que significa para você. Não sei de que maneira isso bate na porta do seu coração. Mas eu quero dizer que só há um caminho dessa alegria. Eu falo isso, disse Jesus, para que vocês tenham alegria. E a alegria de vocês seja a minha alegria. E a alegria de vocês amadureça e seja completa. Amem como eu escolhi amar vocês e dar a minha vida por vocês, dar o meu melhor para vocês. Portanto, maridos, mulheres, pais, filhos, amigos, quer escolher amar? É possível. Quer amar? Comece fazendo assim. Dê o seu melhor para quem está do seu lado. Dê o seu melhor para o objeto, entre aspas, do seu amor. Dê o seu melhor, porque foi assim. Deus nos amou tanto que deu o melhor de si. Nos deu o seu próprio Filho. Para não ficar aqui sendo muito prático, deixa eu dizer para vocês a consequência disso. Sabe qual é a consequência disso? Dizem que foi Einstein que escreveu esse negócio, mas na internet dizem que Einstein disse isso, Michael Jackson disse aquilo, e a gente nunca sabe quem disse o quê, né? Só quando a gente vai lá ver o livro e viu que ele escreveu mesmo. Mas disse que foi Einstein. Se você joga uma bola na parede, ela volta, né? Uma bola de borracha. Se você joga forte, ela volta forte. Se você joga azul, ela volta azul. Se joga amarela, ela volta amarela. Se joga verde, ela volta verde. Da maneira como você joga a bola, ela volta para você. Assim é com a vida da gente. Tudo que a gente plantar, tudo que a gente semear, a gente vai colher. Eu convido você e a mim a escolhermos jogar a bola do amor, semear amor, jogar desinteressadamente, como nos disse o apóstolo Paulo, simplesmente por saber que lá do outro lado tem uma pessoa que também tem a mesma essência do amor. E a gente é capaz de fazer isso se multiplicar. Na matemática do reino de Deus, na nossa matemática, você falava do capitalismo, né? No capitalismo, quem perde 1 centavo fica mais pobre. No reino de Deus, na matemática de Deus, no capitalismo do amor, quem dá e compartilha amor fica mais rico.
Por isso o apóstolo Paulo diz que o amor, esse amor, jamais acaba. Fernando Pessoa vai dizer, amor, palavra gasta, que se gasta na poesia, na fala vazia, eu já recitei essa poesia aqui, que se gasta porque a gente diz que ama tudo, mas de que amor a gente está falando? Esse amor de Deus, que está dentro da gente, é um amor diferente, é esse amor que nasce do lugar certo, que faz com que a gente dê o melhor, e por isso quando a gente dá, ele não se perde, porque ele se multiplica no amor do outro, e do outro, e do outro. O convite de Jesus é esse, e esse é o convite que a gente recebe de Jesus, para a gente se sentar à mesa. Por isso, João Calvino, lá no século XVI, dizia, não dá para a gente celebrar esse amor, se a gente não amar também. Jesus se doou por todos, para todos, e a gente atende esse chamado, para nos doarmos também.